Shalom, queridos. Eu sei que vocês estão me acompanhando pelo fato de vocês não terem o Instagram, não terem o Face. Eu estou trazendo também aqui no YouTube as mensagens que eu tenho feito em relação ao livro de Gênesis. Deus está me trazendo conhecimentos que eu estou passando para vocês sobre o livro de Gênesis. Porque, queridos, nós estamos detectando um mal que está se alastrando sobre a terra. Depois que ficou facilitado a faculdade, que tem uma faculdade em cada esquina, também facilitou o humanismo, facilitou o materialismo. Os nossos filhos, nossos netos têm, dentro de um mês de faculdade, uma mudança de mente. Que eu tenho presenciado isso nos meus aconselhamentos, mães chorando, e não tenha dúvida que um dos principais motivos é a distorção da Bíblia e principalmente também a incredulidade em relação ao livro de Gênesis. Eu quero dizer a vocês que o Senhor tem provado que Ele é o Criador até no nosso dia a dia, quando você descobre, Ele cria em você uma nova criatura. Você já descobriu isso? No dia que você recebe Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 5, 17, nós nos tornamos nova criatura e o Senhor tem mostrado isso no dia a dia, pessoas totalmente transformadas pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus. E eu não sei por que essa dificuldade das pessoas acreditarem que Deus é o Criador dos céus e da terra. Não sei sabendo, porque Satanás tem investido de todas as maneiras para distorcer a palavra e é de longas datas isso. Quer dizer a você que o tempo é muito longo. Foi quando, há 3.500 anos antes de nós, bem antes de nós, e 1.500 anos antes de Cristo, que o Senhor entregou para Moisés a revelação, e essa revelação da palavra de Gênesis e do Pentateuco foi entregue para os filhos de Deus antes deles entrarem para a terra prometida. Então, é algo que está no coração de Deus, deixar bem claro. O Senhor deixou bem claro no livro de Gênesis que Ele escreveu, passou para Moisés essas informações por conta dos seus filhos que estavam com a cabeça cheia de idolatria devido aos 400 anos que passaram no Egito com todo tipo de cosmogonia, ou seja, entendimento em relação à criação. É isso que é cosmogonia. Aqueles povos que estavam dos egípcios e também os povos que estavam ligados ao egípcio, como a Babilônia, eles tinham cosmogonia de uma maneira que trouxe um arraso para a mente dos hebreus. Eles acreditavam nos bichos como deuses, acreditavam nas águas como deuses. Eles acreditavam que de um corte de uma pessoa pelo meio gerava vida, muita miséria, muita coisa. Se você tem pesquisado sobre a Numelixe, sobre a Utnapishtim, sobre a Shabacá e outros estudos que vocês sabem que traz esclarecimento para o que eu estou falando, então não tem nenhuma dúvida que você já está entendendo o que eu estou falando. Então, Deus não queria deixar os seus filhos, depois de uma mente de 400 anos de escravos e de idólatras. Eles abandonaram o Deus vivo, o Deus de Abraão, eles não estavam mais acreditando em Deus. Você imagine, 400 anos, recebendo todo tipo de ensino de coisas terríveis, de Deus e de todos os níveis. Então eles esqueceram de Deus, do Deus de Abraão, e Deus pegou Moisés e fez relembrar tudo. Primeiro começa mostrando, revelando a Moisés como ele criou tudo. E é isso que é o livro de Gênesis. Você não se preocupe quando você pegar o primeiro capítulo de Gênesis, que terminar o primeiro capítulo,
Não fique preocupado se foi o dia era de 24 horas, se foi diferente, se não foram dias no nível que a gente conhece, se foi de outro tipo de contagem, se foi de um século, que cada etapa daquela era um século, cada etapa daquela, cada dia que o Senhor fala é um tempo que a gente nem imagina, é tudo diferente do que está escrito. Tem confusão para todo lado, principalmente quando chega no capítulo 2 de Gênesis, que o Senhor diz, essas são as origens, aí alguns dizem, olha aí, foi em um dia ou foi em 6 dias? Então, muita polêmica. Eu quero dizer para você que quando Deus escreveu Gênesis, Ele não escreveu com finalidade de ensinar ciências. Ele escreveu principalmente porque o seu povo, escravizado, sem nenhum entendimento de estudos, como é que ia estar captando ciências, estudos de ciências. Deus, no livro de Gênesis, ele quis mostrar que ele é o Criador, e isso basta. Nem se preocupou de passar para o seu povo como ele criou. Ele se preocupou em mostrar que ele é o Criador. É por isso que quando chega em Gênesis 2, que vocês muitas vezes ficam pensando, o que é isso aqui? Eu não gosto nem de ler o livro de Gênesis. Chega aqui, ele diz que eis a origem de... E é lá no capítulo 1, ele diz, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Não se preocupe com isso, não se detenha nisso, se detenha no objetivo de Deus. O objetivo dele foi destruir ou desconstruir tudo que o seu povo no Egito tinha recebido de cosmogonias, ou seja, de entendimento de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Essas são as perguntas de todos os povos. Só que eles, os povos que não eram o povo de Deus, eles tinham respostas miseráveis, de todo tipo. Eles achavam que foram criados de um verme, achavam que foi criado de um bicho, foi criado de uma metade de uma pessoa. Tudo quanto é miséria, eles inventaram, que é a cosmogonia deles. E você, para entender, tem que ver a Numeliche, a Utnapishtim, a Xamacá, que eram os escritos daqueles povos. Porém, o povo de Deus teve o privilégio de Deus pegar um homem que estava maleável para ouvir a sua voz e passar para ele as revelações que nós precisamos. Então, não abandone o livro de Gênesis simplesmente porque você não entende. Não abandone o livro de Gênesis porque você tem dúvidas se é palavra de Deus ou se é mito. Não abandone a palavra de Deus porque ela de Gênesis Apocalipse é palavra de Deus e ela queima que nem fogo. Você pode experimentar a presença de Deus simplesmente por ler a palavra. Se você realmente é um filho de Deus, o Espírito Santo se move pelo fato de você meditar na palavra. E não é para meditar somente nos assuntos que você gosta, é de Gênesis a Apocalipse. Principalmente porque nós precisamos, nesses dias, nos preocupar com os nossos filhos. Tem muitos filhos que estão na faculdade, que deixaram seus pais tristes, porque dentro de um mês já não acreditavam mais em Deus, deixaram de acreditar em Gênesis para acreditar nos escritos dos povos pagãos. Então, quer dizer, em nome de Jesus, o Espírito Santo revelou para Moisés, há 3.500 anos antes de nós, e há 1.500 e 1.500 anos antes de Cristo, que Deus é o Criador dos céus e da terra. E João, como apóstolo do Senhor Jesus, ele começa o seu livro, em João, capítulo 1, versículo 1, dizendo, no princípio. Então, os judeus não estavam necessitados de ciência, e sim de saber, ter conhecimento de Deus, saber que ele criou todas as coisas. Era isso que eles precisavam e foi isso que Deus fez. Então, quando se trata ali em Gênesis dominar, que o homem tem que dominar tudo, não está se falando que é porque ele ia pegar um boi, furar, esfolar, tirar tudo e comer, cozinhar. Não é isso. Não é dominar porque a gente só pensa em comer. Dominar tudo, aí quer matar tudo quanto é bicho, tem até agressão à natureza, tem até desobediência às ordenanças das autoridades, mata os bichos, faz o que bem tem, porque pensa que dominar é isso. Dominar, aqui que está falando na Bíblia, dentro desse contexto, é ter conhecimento, é você conhecer sobre as coisas que Deus criou, conhecer sobre os bichos. Hoje nós sabemos que as pessoas
estuda até, se especializa, que são os veterinários, para saber tudo sobre os animais, para cuidar deles, para estar também amando os animais e cuidando. Quem ama, cuida. Como é que vai cuidar sem saber? Então, foi nesse nível que Deus falou, em relação aos cuidados que devemos ter daquilo que nós conhecemos. Como é que vai ter cuidado sem conhecer? Então, é isso que Deus está falando. Dominai. Aí o homem com o coração perverso depois do pecado, já vai lá para o outro lado, matar, matar e matar. Não pode ver um bicho na frente que quer matar e quer satisfazer seu estômago através de pratos deliciosos de bichos que nem eram para ser mortos. Mas só por isso, porque interpreta errado. É para ter conhecimento e fazer o bem para os animais. Cuidar deles direitinho. Não é que seja proibido matar, mas não no nível de ganância que nós vemos na terra. De matar os bichos, até aqueles que não é para ser mortos, a gente mata porque tem um prazer de distorcer a palavra. Ele mandou dominar, Deus mandou conhecer. E se é necessário, matar para comer, por necessidade de se alimentar, mas não por ganância e por perversidade. Deus quer que nós estejamos assim. Deu conhecimento também ao homem em relação à medicina, tudo isso é de Deus. Dominar também no sentido de saber o que fazer com o homem, a medicação que ele precisa. Se tiver de fazer uma cirurgia, o homem já entende, já sabe. Tudo isso são coisas que Deus deu capacitação ao homem e que nós devemos entender que tudo começou ali em Gênesis, quando ele disse dominai. Não devemos ter preguiça de estudar, precisamos estudar. Porque sem estudo, como é que vai saber essas coisas que nós estamos falando? Como é que você ia saber que nós temos um mandato cultural? É um mandato cultural. É dominai. É algo que você vai estar constantemente observando e conhecendo o que Deus criou na natureza. Nós sabemos que o Senhor já fala de criação também na nova aliança, através de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E nós vemos que o relato que está em Gênesis, por que esse relato? Porque havia muitos relatos, já entenderam isso, né? Havia muitos relatos em relação à origem do mundo. Então, Deus tinha que mostrar para o seu povo a revelação, o verdadeiro relato, que é o que está na Bíblia, que é o que está em Gênesis. Tinha que desconstruir os relatos que você já ouviu comentar no início, que estavam na mente do seu povo, que eram relatos mentirosos, eram mitos, era aquilo que estava trazendo tudo de mal para o seu povo, a idolatria, tudo errado. Então, queridos, nós vemos que tudo isso aconteceu porque José, quando morreu, o faraó que entrou para estar dominando o Egito, escravizou o povo de Deus. Mas por que escravizou? Porque o povo de Deus, sempre no pecado, sempre desobedecendo, e aí chegou a esse extremo de ficarem cativos 400 anos. E quem era essa pessoa que escravizou? A gente diz, quem é que não conhecia? Porque a Bíblia diz que porque o faraó que entrou não conhecia José. Como que podia ter alguém sem conhecer José? Se José foi aquele que sustentou todo o povo da sua época que estava com fome, com toda a sabedoria que ele teve para manter a prosperidade do Egito. Então, por que esse faraó que entrou não conhecia? Precisamos entender por que não conhecia. Não respeitava, não considerou, porque era um povo que veio estranho, eram os Ixos, que eles eram povos que invadiram o Egito, portanto não ia considerar o povo de Deus. Eles invadiram o Egito, já há muito tempo que eles desejavam isso, e com a morte de José invadiram o Egito, e daí em diante não teve nenhuma consideração com o povo de Deus, e escravizou o povo de Deus, e esse povo que veio, que invadiu o Egito, eles vieram do Oriente, provavelmente China, Mongólia, e talvez o Japão também. É claro que não ia considerar o povo de Deus. Você sabe a origem desses povos aí? China, Mongólia e Japão. Não ia considerar, então escravizaram. Foram povos que vieram para invadir e para dominar e para ter perversidade mesmo. E quem foi o foco? O povo de Deus. Então esse povo, 2 milhões de pessoas nesse contexto aí,
2 milhões de pessoas sofrendo tudo isso, com a cabeça cheia de todo tipo de ídolo. O que é que um pai vê um filho numa situação dessa, perdido, ou filhos perdidos de um jeito desse, como é o nosso Deus, ele ia deixar desse jeito? Amoroso como ele é, então ele veio, pegou o Moisés, que estava disponível, de coração maleável para ouvi-lo, e passou toda essa revelação no Monte Sinai. Ali no Monte Sinai não foi recebido somente os 10 mandamentos, não. O Pentateuco, a revelação do Pentateuco, de Gênesis os 5 livros do Pentateuco, foram revelados ali. Claro que Moisés também teve conhecimento de muita coisa que ele colocou no Pentateuco através dos Talmudes, que eram anotações que o povo fazia de situações que eles viviam naquela época, e ali também foi importante para Moisés colocar esses conhecimentos encontrados nos Talmudes, para estarmos com todo esse livro, os 5 livros, que é o Pentateuco, que é chamado também Torá, o livro da instrução, é livro da instrução, instruir, é o fundamento para toda a Bíblia, é o Pentateuco. Então, louvado seja Deus, porque vocês estão entendendo a necessidade de estudar Gênesis, e que estejam me acompanhando, que você que pode fazer seu Instagram, faça para estar comigo no horário das 6 da manhã e no horário das 18 horas no Instagram e no horário do meio-dia no Face, porque aqui eu estou passando rapidinho, fazendo um resumo do que eu tenho falado lá, mas é importante que você esteja acompanhando de pouco em pouco, né, cada dia um pouquinho, até a gente assimilar, para não estarmos passando por apuros na nossa casa. Porque se nós não nos firmarmos na palavra e não deixar os nossos filhos preparados, eles chegarão na faculdade e estarão fazendo o que muitos já fizeram, abandonando Deus, Criador de todas as coisas, porque lá ninguém está pronto para dizer que Moisés escreveu o livro só para provar que ele é o que ele criou, não. Que Deus escreveu o livro só para mostrar que ele é o Criador, não. Quer dizer que é ciência, quer dizer que está faltando algumas coisas, que não tem explicação disso ou daquilo. Deus não tinha o objetivo de explicar isso ou aquilo. Ele só queria focar a criação para tirar da mente dos seus filhos toda a obra do diabo que tinha sido penetrada neles. Com aqueles deuses estranhos, com tudo aquilo que eles ficaram adorando durante 400 anos no Egito. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. O profeta Oséias disse que o povo perece por falta de conhecimento. Então, não fique se negando a estudar, a fazer seu curso de teologia. Se o ministério que você está tem curso de teologia, faça. Se não tem, procure ver. Hoje você tem toda a facilidade numa era digital. E se você achar um curso que tem de confiança, que você veja que é confiável, participe aos seus líderes e estude teologia, para que você não esteja na ignorância e seus filhos chegarem com o assunto da Utinapishtim, com o assunto da Anumeliche, com o assunto da Shabakar, comparando esses escritos com Gênesis e você sem saber o que dizer. Você precisa saber, porque o nosso Deus é um Deus da sabedoria. E Ele está nos preparando para um avivamento que vai até a volta do Filho dele. E não pode ter avivamento sem a palavra, porque a palavra é que nem fogo. E a palavra é para ser estudada de uma maneira adequada, com muito amor, com muito interesse, porque é a palavra de Deus. Então não que ficamos com preguiça. Não podemos ter preguiça de ter o entendimento, de conhecer a Deus. Estudar a palavra é conhecer a Deus. Estudar a teologia é conhecer a Deus. Precisamos estar assim, ligados o tempo todo, conectados em Deus, com muita sabedoria nesses últimos dias da igreja na terra. Maior é a necessidade de nós estarmos conectados em Deus 24 horas por dia. E não ter outra maneira de que conhecendo a palavra. E como é que você quer conhecer a palavra sem perdendo a parte que é o fundamento, que é o livro de Gênesis? Você quer conhecer a palavra começando pelo final? Você tem que começar pelo princípio, Gênesis. E aí você vai entender tudo sobre Jesus. Você vai entender que se não houvesse Adão, não poderia haver Jesus. Ele mesmo se declara ser o segundo Adão. Como é que você pode negar Gênesis, negar que existiu Adão, negar que existiu
esses dias da criação, a criação que Deus fez, como é que se pode negar Gênesis? Então você precisa aquilo que você sabe que tem a necessidade, você não pode isolar, é uma necessidade para a minha vida e para a sua. Conhecer o livro de Gênesis. Então hoje não é mais o tempo de carroça, é tempo de avião. Não é o tempo que você lê a Bíblia, decora alguns versículos, isso é passado. Hoje você tem toda a possibilidade de estudar a Bíblia como Deus requer, para conhecê-lo realmente, saber o seu propósito ao se revelar ao seu povo. Quando o Senhor diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando você conhece a Deus, você fica aliviado. Quando ele diz, vinde a mim, Jesus diz, se vier a ele, tem alívio, porque conhecer a Jesus é conhecer Deus. Conhecer a Deus é viver tranquilo, porque ele só tem o que é bom para nós. Ele diz na sua palavra que ele é o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Dele só vem todo dom perfeito e toda boa dádiva. Então, conhecer a Deus é descansar. Então é melhor que você se esforce para ter conhecimento de Deus, estudar como deve estudar a Bíblia, para você viver tranquilo. A Bíblia tem resposta para tudo. Você não vai ficar surpresa em nenhuma situação. Nesses dias, por exemplo, diferentes, não é? Está um pouquinho difícil, não está? Mas nós, como filhos de Deus, leitores da Bíblia, já sabíamos que isso ia acontecer. Não precisava um anjo descer no céu para nos revelar que nós teríamos esses dias difíceis, porque a Bíblia já fala. Já está tudo escrito. Mas quem sabe? Quem lê a Bíblia. Então vamos nos esforçar para mantermos a nossa vida de meditação na palavra de Deus. E não esquecer que tudo que Deus quis fazer em Gênesis foi demonstrar que Ele é o Criador. E você não pode duvidar disso, porque se você hoje é você, é porque Ele criou você. Se você hoje é você, eu estou falando no nível de transformação. Quem era você? Um coração enganoso, uma pessoa que vivia nos seus delitos e pecados, como diz a palavra, mas hoje Deus criou você em você. A pessoa que você era antes de conhecer Jesus não é mais a mesma. Esse é mais um motivo para você reconhecer que Gênesis é inspirado por Deus, porque você conhecendo quem é Jesus, o que Ele fez na sua vida, você não pode se negar que Deus realmente é o Criador, porque o que Ele criou em você foi um coração reto, um coração novo, através de Jesus. Você não é a mesma pessoa, você é outra pessoa quando você se encontra em Jesus. Então, como duvidar que o Criador, que criou uma nova pessoa em você mesma, que você não é o mesmo do passado, também não criou todas as coisas? Então, se você é um filho de Deus, que se encontra na prática e no conhecimento e acreditando em 2 Coríntios 5,17, que você é uma nova criatura, porque Ele lhe recriou em Cristo Jesus, você nunca vai duvidar, nem vai se afastar do livro de Gênesis. Eu conto com você, interessado nesse assunto, porque nós estamos no avivamento. E como líder, Deus entregou para mim essa responsabilidade de deixar você bem aquecido com a palavra. Essa é a lenha que acende a fogueira do avivamento. Meditação da palavra, meditação com amor, se esforçando para saber tudo sobre Deus, para conhecer mais a Deus, porque nós não vamos de maneira nenhuma perecer quando conhecemos a Deus. Assim diz o profeta. Por falta de conhecimento, muitos perecem, mas nós vamos estar vivificados, incendiados pela presença de Deus, porque a cada dia nós vamos conhecer mais a Deus, e nesses dias, começando por Gênesis, em nome de Jesus. Beijo no coração. Amo vocês.